aqui hoje na Rua São Francisco, no centro de Curitiba. Eu, a Mariana Calchac, dirigente do MTST, para debater sobre déficit habitacional, que é um problema que ele não é tão óbvio. Ele parece que ele é muito bem mascarado em Curitiba, só que a situação não é essa. E aí, para ilustrar, Mari, eu queria falar sobre a situação de Porto Alegre. Porto Alegre está acometida ainda por uma inundação, já fazem mais de 15 dias que isso está acontecendo. E um estudo foi publicado de que Porto Alegre tem 3 vezes a capacidade de acolher as pessoas que estão desabrigadas, ou seja, existem 3 vezes mais imóveis vazios do que pessoas precisando de casa. E como é que é Curitiba, Mariana? Curitiba, como a maior parte das capitais brasileiras, não é muito diferente. A gente tem um déficit habitacional que é divulgado pela própria prefeitura, pela Coab, de mais ou menos 90 mil pessoas, isso está cadastrado. Dessas 90 mil, 600 mil estão na fila da Coab. Um dado importante é que a Coab não entrega nenhum empreendimento faixa 1, faixa 2, que são, para as rendas mais necessitadas, há mais de 30 anos. Na verdade, 13 anos. Então, assim, a gente tem esse déficit habitacional, mas a gente também tem um outro dado, que é um dado do censo, que cerca de 103 mil imóveis na cidade de Curitiba estão vazios. Então, a gente tem como resolver essa situação já com os imóveis que existem. O bom de lembrar disso também é que os imóveis já existentes têm o quê? Tem infraestrutura urbana, tem escola próxima, tem posto de saúde próximo. Então, eles têm toda essa infraestrutura que é um gasto do poder público. Toda vez que ele fala que vai fazer um projeto habitacional lá na periferia da cidade e que ele vai ter que reorganizar toda essa estrutura urbana naquele espaço. Né? Então, por que a gente continua seguindo essa mesma lógica, que é que os únicos beneficiários são os mesmos, são as pessoas que são detentoras desse mercado imobiliário? Né? Então, a gente não mexe nessa estrutura e a gente fica sempre tentando remediar e a gente não dá conta. A especulação imobiliária ela acaba alargando as fronteiras urbanas da cidade. Então, ela vai fazendo lugares que eram zoneados como lugares de chacras, lugares assim, de um entendimento urbano campestre, na falta de um termo um pouco melhor. Na medida que essa faixa urbana vai se alargando por conta da pressão que os imóveis, você tem que dar conta de levar todas as pessoas, né? O que custa muito mais e traz desequilíbrios aí para a própria dinâmica da U. No Rio de Janeiro, por exemplo, cresceu-se muito para a zona oeste da cidade, né? Quando toda a zona norte já tinha trem, já tinha hospital, e ela ficou sucateada enquanto se investiu na zona norte. Aqui em Curitiba a gente tem espaços parecidos, né? A gente tem o Ecoville, né? Que foi um adensamento que se deu muito mais distante do centro, num lugar muito específico. Mas como que a gente combate, Maris? Eu acho que nessa questão da mancha urbana, né? A gente está falando em Curitiba de um crescimento para essa população mais vulnerabilizada para a área sul da cidade, né? Que é justamente a área que tem menos recursos. A gente tem uma série de estudos que falam, inclusive, sobre isso. Como a expectativa de vida das pessoas que moram na região sul da cidade é cerca de 5 a 10 anos menor do que quem mora nas outras regiões de Curitiba. Então, só para a gente ilustrar como essa questão dos serviços urbanos, dos acessos, tem um impacto muito grande para as populações, né? A gente resolve isso com política pública e a gente resolve isso com política habitacional que realmente atenda essas demandas, que não fique nessa lógica de construção e expansão da cidade de acordo com a lógica do mercado imobiliário, né? Com essas especulações imobiliárias, mas que ela realmente defina e construa, né, a sua mancha urbana de acordo com essas necessidades. E aí, fazendo um paralelo com o que você falou, né, do Rio Grande do Sul, a gente tem justamente isso, o avanço da cidade, de acordo com os desejos só do mercado imobiliário, faz com que a gente avance também sobre as áreas que deveriam ser protegidas, né? Então, a gente não faz mais o desenho da cidade de acordo com as necessidades da população e de acordo com esse bem comum, né, que a gente fala do bem viver, mas a gente faz agora de acordo com essa lógica que é mercadológica, que não respeita as outras questões a não ser o lucro, né? Há uma ilógica aqui em Curitiba, por exemplo, que aí alguém pode contestar, mas aonde vai construir? Pois 10% de todo o território do centro de Curitiba é alocado para estacionamentos, né? Então você tem armários de objetos que não estão em uso, que custam uma fortuna em 10% de todo o território, né? De cada 10 metros, 1 metro é do seu carro, sabia? E é justamente isso que a gente está falando, né? A área, por exemplo, central de Curitiba é uma área que a gente já tem muito consolidada, em termos de vários serviços. Serviços públicos, né, como transporte, ou mesmo a saúde.
as escolas. E é uma área que está muito subutilizada, tanto comercialmente quanto para moradia. A gente anda aqui na rua, a gente percebe quantas áreas comerciais, ou então que poderiam passar por um retrofit para ser de moradia, estão fechadas. Né? E qual é a lógica de você continuar essa expansão da cidade, fazer com que essa mancha urbana cada vez aumente mais, com que você tenha que levar o transporte público cada vez para mais longe, que esse trabalhador tenha que sair desses lugares muito distantes para vir trabalhar nesses polos de atração que são centro da cidade mesmo. Sempre são. Sempre são. Mas você não quer meter o dedo nessa questão, que é uma questão mais complicada mesmo. Mas é uma questão que a gente precisa legislar sobre no mínimo, né? Ou então fazer acontecer o que já há de legislação, como o Estatuto das Cidades, que prevê IPTUs progressivos, né? Que as coisas têm que ter... O que as pessoas deveriam saber é que todo imóvel deve cumprir uma função social. E isso é um direito constitucional, isso está na nossa Constituição. O imóvel não pode ser inútil, né? Ainda que esteja bonito o grafite aqui e tudo mais, essa não é a função social do imóvel, né? Isso deveria, essa discussão ela deveria ser ampliada até pelo uso do que já está aqui, o lance dos estacionamentos, né? A, o arranjo, na verdade, o equilíbrio entre o que é comercial e residencial nas áreas mais atrativas como o centro, enfim. E eu acho que é sempre bom lembrar, como você falou da legislação brasileira, né? Essa questão as terras e os imóveis no Brasil têm que cumprir uma função social. Mas quando a gente fala isso, algumas pessoas ficam muito assustadas, achando assim, vão desapropriar, vão tirar o que é meu, que eu lutei tanto para conseguir. Não é assim que funciona. Até porque, mesmo os imóveis que estão nessa condição de desuso, né, então terrenos vazios ou então até construções que estão fechadas, todas elas dentro da legislação brasileira, se elas forem desapropriadas para esses outros usos, por exemplo, pode acontecer uma negociação também. Mas se elas vierem a ser desapropriadas, existe uma indenização para os proprietários. Então, não existe isso de só retirar isso aqui e ser destinado para uma outra coisa, sem que tenha uma indenização. E a gente fica pensando, quando a gente olha, principalmente a região central, né, porque a gente é um lugar mais caminhável, a gente fica pensando, os proprietários desses imóveis que não estão utilizando, que estão deixando o imóvel ficar nessa situação, assim, quase decadente. Eles têm condição de manter esses imóveis? Para eles, será que não era mais vantajoso também receber uma indenização do município, do estado, e que esses imóveis agora fossem utilizados? Sim. Eu acho que eu ainda complementaria com o fato de que quando é confortável, também é nocivo. Quando é confortável para o dono do imóvel, Sim. que ele possa ficar sentado com o imóvel fechado, é nocivo para todo o resto da cidade. Existem prédios aqui em Curitiba que não estão sendo usados. E eles têm dono. Essas pessoas devem ser muito abastadas e todo o demais. E o que acontece quando você tem uma massa literal, né? Uma massa literal de um vazio urbano desse? As coisas em volta vão se deteriorando, né? Porque você não tem fluxo ali, você não tem gente para poder usufruir do comércio, usufruir dos fluxos que ali passam, demandarem alguns concertos urbanos e municipais, demandarem um melhor alcance, uma melhor distribuição de transporte público, enfim, né? Então, há de se fazer cumprir, né, os remédios legislativos que a gente tem para combater isso. Eu acho. E quando a gente está falando de segurança pública, a gente também está falando sobre isso, né? Que os vazios urbanos constroem esses espaços de uma sensação de insegurança maior e de a gente começa a evitar, todo mundo começa a evitar passar nesses espaços de vazio urbano, né? De novo, falando sobre a região central, porque é onde a gente está, quando a gente passa aqui aos domingos, quando o comércio está fechado, a sensação é outra. Se fosse uma área de uso misto, se fosse uma área em que tivesse uns comércios, mas tivesse um adensamento maior para moradia. O que seriam esses espaços no fim de semana? O que seriam as pessoas utilizando essa rua para lazer, inclusive, no fim de semana, né? Pessoal sentado na calçada, crianças jogando bola. Exato. E para o comércio local, o que isso ia significar também? Exatamente. Porque, né, quando a gente está falando da gestão pública, a gente está falando de tudo isso. Então, é muito fácil, é um escapismo muito fácil dizer que, gente, isso não dá para fazer. Ou então, isso não é benéfico para a cidade. O que isso significa para os proprietários? Mas vai ser melhor para todo mundo. De novo, né? Aquele bem viver e o bem comum. Né? Pensar na cidade como esse espaço de construção comum e das necessidades do comum também. Ordem, gênero, número e grau. A capacidade de pertencimento, né? Tem um mural que eu adoro, a gente está bem pertinho dele, que é do Coty, fica logo ali, né? Eu esqueci o nome da travessa, mas ele fica logo ali, enorme e tal. E eu acho uma pena que as pessoas não possam usufruir desse mural, né? Não é só uma questão
que é gravíssima, né? De você não ter um acolhimento, não ter. Porque não existe dignidade sem teto. Não existe. Não existe. Não tem essa dar um emprego, não existe. Não existe. Não há dignidade possível sem um teto. Não, não existe. Ainda mais numa cidade que vai fazer 4 graus, tá, gente? Agora sábado. A gente está aqui de manhã, vai fazer 4 graus. Há um lance do pertencimento também, né? Da pessoa não conseguir se identificar dentro da cidade. Ela é sempre essa párea, ela é sempre essa coisa às margens, né? De fato, posta às margens, né? Então, há um lance do pertencimento para que engrandeça a própria URB, né? Para que a URB consiga configurar esses tipos diferentes, esses corpos diferentes, porque isso também segrega, né? Segrega corpos, né? De maneira estruturante, assim. Você ter um tipo de uso no centro da cidade, um proprietário que pode, outro proprietário que não pode, né? Então é realmente uma questão muito complexa, mas que redunda em torno de uma concepção de dignidade das pessoas que vivem na cidade. Eu acho que tem muito a ver com isso, porque a questão do direito à moradia, ela é como se fosse um direito guarda-chuva. Se você não tem direito à moradia, você tem muito dificultado o seu acesso a uma série de outros direitos. Por exemplo, se você não tem um endereço que possa demonstrar, você não consegue botar o teu filho na escola, fazer matrícula. Você não consegue ser atendido no posto. Você tem que demonstrar que você é daquele bairro. Né? Então, você tem uma série de outros direitos que começam a ficar violados também se você não tem um acesso, né, ao direito à moradia. Então, quando a gente fala do direito à moradia, a gente está falando exatamente sobre isso. A gente está falando sobre essas questões que são da cidade toda e dessa construção de pertencimentos e de acesso a direitos também. O que a gente diria para quem acha que não é problema seu? É problema seu. É problema seu, por quê? Porque a gente não vive isolado em bolhas, por mais que algumas pessoas tentem muito, dentro dos seus carros, dentro dos condomínios, mas de alguma forma você é afetado por esse ambiente urbano. E aí você vai reclamar da segurança, como a gente já falou, que é uma das coisas que é afetada. Você vai reclamar sobre como a cidade está organizada, você vai reclamar do trânsito, porque conforme essa malha urbana vai se expandindo, o trânsito também vai ficando cada vez mais intenso. Que fica um exemplo muito claro, o único lugar que você tem uma retenção contínua, crônica, aqui é justamente indo para o adensamento da Covid, que foi onde foi pautado por uma especulação imobiliária, o adensamento daquela faixa de terra ali, que agora desloca centenas de carros, milhares, enfim, de carros no mesmo horário para o mesmo lugar. Então é assim, gente. E você tem o fluxo dos trabalhadores voltando desse espaço também, né? Porque quando você expandiu a cidade para lá, você tem uma série de trabalhadores que vão até lá diariamente e voltam. E a cidade não foi desenhada, a princípio, para compor isso, né? É problema seu também, porque são problemas comuns, né? Sim. Viver em sociedade significa que isso é problema seu também. Você é empresário, você que paga essa passagem. Se ele demora mais tempo, é prejuízo para você. É isso. Meu nome é Felipe Petri, essa aqui é a minha colega Mariana Calchac, que trabalha comigo também. Curte, compartilha aquele rolê. Estamos juntos, vamos pensar a cidade de forma ampla para todos os corpos, todas as casas.